And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora boas, malta. Vamos aqui analisar então o ponto break para amanhã, dia 17 de junho de 2022. Começamos aqui com o jogo do Oscarot frente ao Karen Khachanov. Começamos aqui com o Oscarot a ganhar por 2-1 o Basarsvili, um jogo extremamente equilibrado, com o Basarsvili a falhar em alguns momentos, principalmente no capítulo do serviço, em situações que não podia, e o Ott, principalmente com a força do público, visto que joga em casa, conseguiu aqui triunfar frente ao georgiano por 2-1 e a parte aqui com alguma motivação para defrontar o Karen Khachanov, que para mim não tem surpreendido. Venceu o Djera por 2-0, mas é um Djera que é um jogador especialista em terra batida, que tem muitas dificuldades em jogar em superfícies mais rápidas, principalmente a relva, e os números acabam por mostrar um pouco isso. Por isso acaba por ser aqui dois jogadores que não me inspiravam confiança. O Karatsev ganhou por 2-1 e é um jogador que desde meados de março, terra batida principalmente, e o Khachanov é um jogador principalmente pelo estilo de jogo mais agressivo, consegue jogar muito bem contra esse tipo de jogadores. Além disso, são dos jogadores da mesma nacionalidade, conhecem-se muito bem, e mais recentemente frente ao Djera não foi teste, ainda não foi testado neste torneio, e por isso aqui acredito que o Ott poderá ser aqui um verdadeiro teste para perceber onde é que o Khachanov poderá chegar. Em termos de alternativas ao mercado do vencedor, temos aqui o 22,5, mas o 22,5 só mesmo a partir do modo de 1,60 é que iria compensar o risco. Abaixo disso, na minha opinião, não compensa minimamente e por isso não recomendo aqui o 21 nem o 22,5. 22,5 na casa de 1,70, 21,5 na casa de 1,50, 1,60 seria o ideal. No entanto, aqui prevejo um jogo para menos 12,5 do Ott, seria o mais indicado. E aqui tanto pode funcionar a favor, na caso de vitória, desde que não seja por 2 tiebreaks, ou então caso perca e não consiga jogar um terceiro set, aqui consegue ser vencedor. Por isso aqui vou no menos 12,5 do Ott, na perspectiva de ganhar por 2-0 sem tiebreaks, ou então perder, fazer um jogo muito abaixo daquilo que nós estamos à espera e perder por 2-7-0, mesmo que seja em tiebreaks 7-6, 7-6, ou faz 12, por isso essa linha também é vencedora. Nós perderíamos se ele jogasse o terceiro set, aí seria mais complicado de confirmar esta linha. No entanto, estou convencido ou será 2-0 ou 0-2, na minha modesta opinião. Depois partimos aqui para o jogo do David Fokina contra o Botic Vazantchuk. Botic Vazantchuk que venceu o Dimitrov por 2-0, fez um jogo muito consistente, principalmente é um jogador que, pelo seu estilo de jogo, consegue rapidamente aniquilar aquilo que será uma backhand, uma mão com mais spin do que propriamente em flat, e isso fez com que o Botic Vazantchuk, o jogador neerlandês, conseguisse vencer sem margem para erros. O David Fokina venceu o Alex de Minaur depois de perder o primeiro set e estar com a desvantagem no segundo set, mas conseguiu recuperar e vencer, e o mercado sempre questionou as capacidades do David Fokina em jogar em relva, e aqui contra o Alex de Minaur ficou provado que é um jogador que tem capacidade porque pratica um estilo de jogo agressivo, é um bom servidor, e basta ver da forma como ele eliminou o Novak Djokovic em Monte Carlo. É verdade que o Djokovic nesta altura não estava no momento de forma em que está atualmente, mas a verdade é que o estilo de jogo agressivo, ter capacidade defensiva, ser um jogador que nasceu na terra batida e conseguiu também tornar-se um jogador competitivo nas outras superfícies pelo estilo de jogo mais agressivo. Aqui do favoritismo ao Botic Vazantchuk, mas um 65 não concordo, um 80 seria a odd mínima para o neerlandês. No entanto, aqui estou convencido que esta odd do David Fokina possa ter aqui algum valor, e juntamente com o over 22,5, mas o over 22,5 teria que estar perto do 90 para ser considerado uma aposta de valor. Por isso esse jogo, na minha opinião, fica aqui duas opções: vitória do David Fokina, que é o lado onde para mim tem mais valor, e também o 22,5 ou 21,5, caso em live se confirme essa linha ou uma tendência com poucos games. No segundo set, a ver aqui claramente um dos jogadores a tentar ganhar o set para ir para o set decisivo, e poderá ser interessante tanto o 21 como o 22,5. Depois temos aqui Medvedev contra Roberto Batista Agut, que fez um jogo extremamente consistente frente ao Gripur, venceu por 2-1.
perdeu o primeiro set, mas depois conseguiu, através da sua resistência física e mental, conseguiu vencer um Gripur que começou a perder alguma definição no primeiro e no segundo serviço, e também nos momentos de maior pressão não teve estratégia para conseguir levar de vencido o jogador espanhol, que é um jogador que na relva consegue fazer alguns feitos muito interessantes. Temos aqui o Medvedev que venceu o Ivashka por 2-0, um jogo sem história. O russo foi melhor em todos os aspectos e por isso lá está, vamos ver como é que vai regressar o russo ao corte, desta vez contra o jogador mais difícil e mais capaz de contrariar o estilo de jogo do Medvedev. Esta odd está extremamente desajustada, prevejo aqui um jogo para o menos 12,5 do Roberto Batista Agudo, está um 62, é uma odd baixa, um 80 seria o ideal. Depois temos aqui um jogador que tem vindo a surpreender, que é o Ryan Peniston contra o Krajinovic. Aqui, na minha opinião, seria apostar no 2-0 do Krajinovic. É uma entrada arriscada, mas é a única que vejo com um valor esperado positivo a longo prazo, pelo menos em pré-life. Por isso, poderá ser uma indicação arriscada. Vejam se essa entrada entra no vosso perfil de risco. Também outra entrada que poderá ser interessante olhar para a vitória do Krajinovic será então o menos 12,5 Krajinovic, que se encontra a 2,02 ou até o menos 13,5. No entanto, menos 12,5 e 2,0 do Krajinovic são as apostas que eu recomendo. Isto porque o Peniston venceu o Serundol, mas um jogador de terra batida e teve algumas dificuldades, ganhou apenas por 2-1. Já o Krajinovic venceu o Sam Querrey por 2-1, mostrou capacidade para contrariar o estilo de jogo mais agressivo nesta superfície, e acredito que aqui, mesmo contra um jogador que está num bom momento, vai implementar esta estratégia que implementou com o Sam Querrey e vai levar a melhor. Por último, temos o Ubi contra o Auger-Aliassime. Esses dois jogadores defrontaram-se o ano passado neste mesmo torneio e o Auger-Aliassime venceu por 2-0, por 6-3 e 7-5, e aqui espera-se que faça exatamente o mesmo, aplique a mesma receita. Este ano 4-1 para o Auger-Aliassime em relva. Já o Ubi tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O Auger-Aliassime é um jogador que se adapta muito melhor a esse tipo de superfícies. Já o Ubi, além de não estar no momento e não ter convencido até aqui neste torneio, vai ter algumas dificuldades contra o jogador canadiano que está a ser trabalhado pelo Tony Nadal e parece fazer um excelente trabalho. Aqui, menos de 24,5 seria a minha aposta para esse jogo, juntamente com menos 12,5 do Auger-Aliassime. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueça de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o like, e vemos numa próxima oportunidade.